Vamos continuar agora com o controller. O controller, vamos aqui no servidor Node, né? Vamos fechar todo mundo aqui. E vamos abrir um controller, primeiramente o do banco, né? Banco controller, bem simples, ó. Utilizando lá o CRUD, o controller fica dessa forma aqui, tá? Daí o banco agência, também bem simples, mas como nós temos um join, nós colocamos o join aqui, ó, dentro dessa query, tá bom? E no pessoa controller, nós temos a query com os joins aqui, ó, dentro do CRUD, temos a anotação CRUD, temos a query com os joins. No entanto, nós importamos o request, aliás, importamos o request de dentro do Express, tá? Tá correto? E os métodos inserir, alterar e excluir, nós implementamos de forma explícita. Nós não deixamos isso daí para o CRUD, tá bom? Para o framework CRUD, né? Sempre que nós tivermos uma tabela mestre detalhe, nós faremos dessa forma aqui, tá? Implementaremos o inserir, o alterar e o excluir. Muito bem, sabendo disso, né? Lá no nosso template, como é que ele vai ser? Ó? Node controller, nós temos que ter então os imports aqui em cima, né? Temos alguns imports fixos, tá? E pode ser que eu tenha um conjunto de imports. Nesse caso aqui, eu estou importando o request, que eu acho que é quem vai entrar aqui nesse conjunto de imports. De repente podem aparecer outros, mas a princípio eu imagino que nós tenhamos apenas o request, tá? Os demais aí são parecidos, mas observe que ainda assim, né, do nest aqui eu importo um monte de gente, ó, no pessoa, tá? Já no banco agência, só o controller. No banco controller também, só o controller, tá? Então, novamente, essa questão dos imports, né? Como é que nós vamos fazer isso da melhor maneira possível? Nós já tratamos de imports nas outras linguagens também. Mas como lá os imports eles eram separados, né? Ficou a princípio mais fácil de resolver. Aqui eu vou deixar você quebrar a cabeça um pouquinho para você trazer a solução para mim lá no Trello, tá bom? Apontar uma solução ou uma sugestão. Pronto, depois dos imports, nós temos aqui, ó, o join. Já vou deixar o query e o join aqui fixo, tá bom? E dentro dele eu vou ter uma lista de objetos e uma lista de listas. Então tá aqui a lista de objetos, por exemplo, no caso da pessoa seriam esses dois, e uma lista de listas seriam esses aqui, tá? No caso do banco agência, eu tenho apenas uma lista de objetos. E no caso do banco, eu tenho ele vazio aqui, ó, tem o join com nada dentro dele, tá? Ótimo. Daí eu começo o meu controller com o path, ó, banco agência, pessoa, e pode ser, né, o construtor é fixo, pode ser que eu tenha o método inserir, o método alterar e o método excluir, tá? No banco, eu não tenho. No agência, eu não tenho. Tabelas que não são mestre detalhe, né? Janelas que não são mestre detalhe. No pessoa, sim. Minha janela é mestre detalhe e eu vou ter os métodos inserir, alterar e excluir devidamente implementados aqui, tá? Como é que fica então o nosso node.controller aqui? Vamos dar uma olhada. Node.controller, tá aqui ele. Ele fica da seguinte forma. Eu tenho lá o table, o class, o path e o objeto principal. Tem o join objeto e o join list. E tem o método inserir, alterar e excluir. E além disso tem os imports, né? Então eu recebo aqui a tabela, o data packet, a lista de campos e os relacionamentos, tá? Eu procuro aqui na tabela que tem chaves estrangeiras se existe algum relacionamento para eu inserir. Vou colocando todo mundo dentro de relacionamento de detalhe dessa lista aqui, vou tratar mais lá embaixo, tá bom? Daí aqui, ó, quando eu acho os meus relacionamentos, eu chamo o tratamento para os relacionamentos que vieram na tabela mestre
e o tratamento para os relacionamentos que eu achei na tabela de detalhe, tá? Esse tratamento é feito aqui embaixo. Bom, no meu laço, né, que eu sempre tenho um laço no tratar relacionamento, né, e para cada relacionamento eu faço alguma coisa com ele, dentro do meu laço eu vou montar a minha lista de joins, tá bom? Então, se a cardinalidade do meu relacionamento for one to one, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome campo atributo mais um eager true, que é esse caso aqui, ó. Nome campo atributo mais um eager true, ok? Se o meu relacionamento, a cardinalidade for one to many, eu vou pegar o nome campo lista, que eu defini lá em cima. O nome campo lista é lista mais o nome campo atributo, tá? Que é para eu montar esse cara aqui, ó. Lista pessoa endereço, lista pessoa contato, com o eager true também. É o meu primeiro passo. Nesse laço aqui, eu monto essa parte do template, ó. Tá bom? Agora faltam os métodos, né? Os métodos eu vou tratar aqui embaixo, ó. Insere o import e define os métodos CUD, create, update e delete, tá bom? Então, se eu tiver que usar o express, eu tenho usar express aqui em cima, usar express, ele começa sendo false. E quando é que eu defino ele para true? Vamos ver onde é que ele está sendo definido para true. Aqui, ó. Se o meu relacionamento tiver create, ou tiver update, ou tiver delete, tá? Se eu tiver um desses caras aqui, eu vou usar o express. Usando o express, eu defino os meus métodos aqui embaixo, tá bom? Certamente isso aqui pode ser refinado, mas a princípio vamos deixar dessa forma aqui. Pode ser que lá mais na frente nós tenhamos uma tabela em que ela precisa ser apenas inserida. Os dados eles devem ser inseridos, mas jamais ser alterados, por exemplo. Aí nós vamos ter que precisar refinar esse código do gerador, tá bom? Mas a princípio eu vou deixar dessa maneira aqui, tá? Então, olha, eu estou tratando meu método inserir aqui dessa forma. Eu tenho lá a lista do método inserir, que é essa daqui, ó. E eu começo a lidar com ele linha a linha, como se eu estivesse trabalhando com ele dessa forma aqui, ó. Aqui, linha a linha, tá? A primeira linha, então, o que é? O post. Aqui, ó. Estou imprimindo o post nele, que é essa primeira linha aqui. Na segunda linha, assíncrono, inserir, request, request. Da mesma forma que está aqui. Na outra linha, começo com a tabulação, let objet.json igual objeto.json igual a request.body. Tá lá. Tá? Eu substituí var por let, né, já que é uma variável local, tá? Depois, tabulação, let, tabulação, var, aí já começa a aparecer aqui algo que eu tenho que substituir, né? Pessoa, que é o meu objeto principal, igual a classe, igual a new, ó, classe, new, classe, e entre parênteses objeto JSON, entre parênteses objeto JSON. Daí, a constante de retorno começa com a tabulação, constante de retorno igual ao await des.service.persistir, des objeto principal, persistir, pessoa. E um izão lá na frente, tá ali o i lá na frente. Depois, retorna o retorno, uma chave, uma chave. Esse método é quase igual a esse aqui embaixo, o método alterar. A diferença é que aqui é push, aqui é put recebendo um ID, e aqui é pessoa A, aqui é pessoa I, tá? O restante é igual. Então, basta que nós tratemos ele dessa forma. No comecinho é um put com o ID, aqui ele coloca o objeto principal com um A, tá? E o método excluir, o delete, ele recebe lá o delete com o ID, depois ele coloca essa linha fixa lá, ó. Coloca essa linha fixa, na verdade o método excluir, pelo que eu estou observando aqui, ele é todo fixo, né? É só imprimir o método excluir mesmo, tá? Eu não preciso utilizar nenhuma variável aqui, né? Na verdade, a variável que eu estou utilizando é a variável método inserir, né? E o código é fixo. Eu estou colocando um código fixo dentro da variável método inserir, que é um array, tá? Então, ele vai imprimir tal e qual o método inserir, dessa forma aqui,
aqui, ó, tá? E por que a gente não deixa logo o método excluir aqui? Porque tem alguns momentos que nós não vamos usar o método excluir, como por exemplo, na classe banco agência e na classe banco, né? Então tá, vamos ver como é que fica então o nosso controller. Aqui na classe banco, ó, banco controller, tá lá ele, ó, tá? Ele deixou lá o join vazio, da mesma forma que nós estamos vendo aqui, ó, o join está vazio. Daí ele tem o controller banco e o construtor, controller banco e o construtor, e pronto, tá? Banco agência é a mesma coisa, mas ele tem um banco ali no join. Então vamos dar uma olhadinha aqui no banco agência controller. Tá aí, ó, ele tem um banco lá no join, tá? E finalmente o pessoa controller, tá aqui ele vai ter todo mundo aqui no join, ó, da mesma forma como nós temos aqui, ó, os objetos e as listas. Então, meus dois objetos e as minhas três listas, e eu tenho os três métodos implementados: o método inserir, o método alterar e o método excluir, tá bom? E com isso meu controller fica pronto aqui para o Note.